Boa noite a todos que estão assistindo nesse primeiro episódio do programa Verdade e Liberdade. E a pretensão é que continuemos fazendo por muitos anos, muitos episódios pela frente. E o nosso trabalho todo, ele vem já de uma história que foi construída há mais de 4 anos e é fruto de um encontro de amigos que um dia resolveu falar sobre conservadorismo. E hoje nós temos uma associação formada legalmente, que chama-se ACC, Ação Conservadora Canoas. Então, meu nome é Nilce Bregal da Schneider, sou membro da ACC, fundadora, e também estou aí fazendo esse trabalho e falando sobre conservadorismo, quer ser conservador hoje no nosso país, na nossa cidade. Então, espero que vocês aproveitem e que seja um programa bastante esclarecedor, de muita informação. Estou aqui com meus convidados hoje, que é o Eliezer e o Paulo, também membros da ACC. E eu quero, então, inicialmente, já provocar o meu amigo Eliezer, que também está nessa caminhada lá do início dos primórdios, que fale um pouquinho sobre o que é a ACC. Certo. Primeiramente, boa noite, Nilce. Boa noite, Paulo. É uma satisfação estar nessa bancada com vocês. Boa noite a todos os que estão assistindo. A ACC, Ação Conservadora Canoas, ela surgiu de uma ideia que teve início há 4 anos, né, como tu falou. Primeiramente, ela começou de campanhas políticas, era um momento político muito fervoroso, né, no cenário nacional, né, nas cidades, e muitos grupos estavam se formando naquele tempo. Muitas pessoas falando sobre direita, sobre conservadorismo, sobre isso, sobre aquilo. Só que a gente sentiu uma necessidade de ter um trabalho mais perene, de ter um trabalho consolidado. Então nós unimos 2 grupos aqui da cidade de Canoas para fazer um trabalho de longa duração, de longa data, né? Para falar sobre cultura, sobre educação e também, é claro, a parte de política partidária, a gente não tem como deixar de falar nisso, né? Então esse é um dos propósitos da ACC. Nós também fazemos ações sociais, palestras de formação e outros eventos, né, que são de interesse de toda a sociedade. Então, se você quiser conhecer a ACC, continue acompanhando não apenas esse episódio, mas como os demais episódios do Verdade e Liberdade. Muito bem, fica aí o convite, então, que continuemos aí acompanhando e que a ACC seja esse braço, né, que vai levar essa mensagem para da direita, dos conservadores, para todo mundo que sentir dentro desse espectro de ideias, de pensamento e que consiga, que se encontre nesse meio. E já passando aqui para o meu amigo Paulo Vilar, que também é membro da ACC, e eu vou provocá-lo fazendo um questionamento. Nos dias de hoje, Paulo, nesse contexto que estamos vivendo no aspecto nacional, como também internacional, e também como nós aqui da cidade de Canoas, como conservadores e como sujeitos de uma perspectiva de que a sociedade precisa manter suas... A sociedade precisa continuar vivendo e manter suas relações de forma duradoura, que se faça, assim, mudanças, mas que sejam mudanças gradativas. Então, esse é o pensamento conservador, né? O conservador, ele tem não é uma ideologia, é um pensamento, é uma forma de agir, uma forma de pensar. E hoje, Paulo, será que um dia, nós, nesse contexto onde a gente encontra censura, onde a gente encontra, às vezes, dificuldade de se falar sobre o que se pensa, não é verdade? Será que um dia nós vamos ter saudades desses tempos que estamos vivendo, Paulo? Boa noite a todos, como já foi apresentado, Paulo Vilar. Eu espero que a gente não tenha saudade desses tempos, que são tempos muito difíceis que nós estamos vivendo, mas é um tempo necessário. É um tempo necessário para que haja um amadurecimento da nossa sociedade como um todo, né? E o fato da gente ter essa posição conservadora é justamente como tu bem falou. O conservadorismo, ele é realmente algo que faz com que tenha... Bom, a necessidade, né, desse posicionamento conservador é que ele freia as aventuras. Ele não é como é pregado por aí, como algo ultrapassado, tradicional, estático. Não. Ele precisa, para te manter uma estrutura, é necessário que ele passe por uma conservação. E essa conservação é feita de pequenos reparos, mas sempre mantendo a base. E dentro do conservadorismo, nós buscamos manter a base da nossa sociedade. Aquela base que a gente vem trazendo desde lá dos primórdios, né, que é a constituição da família como um dos pilares da nossa sociedade. O respeito à propriedade privada como um dos pilares da nossa sociedade. Eu sempre digo que propriedade privada e família são sinônimos, porque não existe família sem uma propriedade para você poder se estabelecer, né? E uma vez que a família passa a surgir, ela precisa dessa necessidade. Então, são
sinônimos. Tu acaba com um, tu acaba com o outro. Então, essa necessidade, então, de se falar hoje de conservadorismo, e como tu bem falou, nós vamos sentir saudade, eu espero que não, eu espero que a gente vença essa batalha. Essa necessidade de falar de conservadorismo me remonta muito até mesmo uma fala do Edmund Burke logo no início do Reflexões sobre a Revolução da França, que ele diz assim, quando você vê a casa do vizinho pegando fogo, é natural que você se preocupe com a sua. E é justamente isso, nós começamos há 4, 5 anos atrás, porque nós estamos vendo um movimento no mundo perigosíssimo. Era a Argentina, que agora deu uma guinada, né? Mas o que aconteceu no Chile há uns anos atrás, quando a direita assumiu, eles incendiaram o país praticamente para derrubar um governo, né? Então a gente tem visto na América do Sul, principalmente, esses movimentos. Então a gente estava vendo as casas dos nossos vizinhos, nossos países vizinhos pegando fogo, e surgiu essa preocupação nossa, natural. Digo, o que nós podemos fazer, né, para realmente ter a nossa cota de participação? E essa cota tem se tornado cada dia mais real, a partir do momento que a gente começa a trazer de uma forma mais simples essa discussão para o dia a dia da nossa sociedade. Nós, como associação, a gente conversa entre nós, mas a gente traduz essa conversa para o dia a dia. E hoje eu vejo, em todos os campos da sociedade, onde eu trabalho muito em madeireiras, junto com o pessoal ali, e qualquer peão, por mais simples que seja, ele está falando de política. O brasileiro, eu acho que é o povo que mais fala de política hoje, né? Então, nesse momento, nós não podemos perder essa chance de trazer esses temas e conversar e defender a verdade, porque ela não é relativa, a verdade ela existe, ela não é a minha verdade, a tua verdade, a verdade é uma só, e falar disso lutando pela nossa liberdade. Muito bem. Eu concordo contigo, que se nós fizermos uma retrospectiva vamos considerar 5 anos atrás, o número de pessoas que se interessavam pela política era muito menor do que hoje. Hoje as pessoas falam. E é importante falar, mesmo que muitas vezes somos taxados, estão falando algo que não conhecem. No momento que você expõe o seu pensamento para alguém lá, né, através do diálogo, vai fazer com que você faça uma reflexão. Será que as minhas percepções estão corretas? Será que o que eu estou pensando de política é isso mesmo? Então, em termos política, eu estou falando como política como uma forma de transformar a sociedade, mas também como uma política partidária, que hoje não, que é eu digo assim que o fervor hoje é sobre a política partidária, porque é nesse meio que as coisas são, é o debate, as discussões mais acirradas, e então é na política partidária, e essa coisa da competitividade, da diversidade, isso sempre faz com que haja um crescimento. Mas falando em direita, conservadorismo, temos princípios que são... Não existe algo duradouro se nós não tivermos princípios e valores, né? E já Charles de Montesquieu dizia que, quando se fala em corrupção hoje, já se passou pelo momento em que houve, sim, subtraído os princípios e valores daquela pessoa, daquela figura pública. Vou te fazer, então, te passar esse questionamento, Eliezer, sobre princípios e valores, o que você enxerga hoje sobre a verdade, que foi comentado, né? Sobre princípios e valores, que são linhas de ação, são pilares de uma sociedade sadia. Sim. E que precisamos manter isso muito presente, apesar das adversidades. Na verdade, assim, olha, 2 princípios fundamentais do conservadorismo estão no nome do programa, né? Verdade e liberdade. São conceitos que a gente defende, eles são conceitos muito profundos do ponto de vista filosófico. Há quem diga que a verdade ela é contada só pelo lado dos vencedores, tem aqueles que falam que a verdade é relativa. Eu não partilho dessa ideia, eu acredito que a verdade ela existe, ela é uma só, né? E a verdade é fato, né? Então é ela que a gente sempre tem que buscar, o fato das coisas, né? E também a liberdade. Outra palavra, outro conceito que os filósofos discutem muito, quando se pede para, define o que é liberdade. Cada um dá uma definição diferente, mas uma coisa é certa, todo mundo quer a liberdade. O que nem todo mundo tem é a percepção quando se está perdendo essa liberdade. Tem um pensador chamado Friedrich Hayek, ele disse que a liberdade não é perdida de uma vez, ela é perdida aos poucos, como se cortam fatias de um salame, né? E um presidente americano chamado Ronald Reagan, ele disse que nós estamos sempre a uma geração de perder a nossa liberdade. Uma geração é muito pouco, 30, 40 anos, já está chegando de pessoas novas. Ou seja, se nesse momento a gente deixa de falar sobre liberdade, se a gente deixa de falar sobre verdade para os nossos filhos, a geração que vai vir depois deles vai já nascer escravizada e nem vão perceber que são escravos. Então, a gente deixou, né, muito tempo de falar sobre liberdade, sobre política, né? Como tu bem falou, assim, alguns anos atrás as pessoas não falavam muito sobre isso e a gente hoje paga um preço muito alto, porque quando a gente viu, muitas das liberdades civis que a gente tinha há 20, 30 anos atrás já se foram. E, Eliezer, eu até exatamente há bem pouco tempo atrás, quando a gente ouvia falar em perda de liberdade, se achava algo meio... Não soava como algo, assim, de perspectiva próxima. A gente tinha algo assim muito distante, não era do nosso contexto. Mas no momento que se começou
a conversar mais sobre política partidária, sobre o sistema, sobre tudo que hoje está do centro do poder, se começou também a ter essa forma essa pressão de dizer assim, opa, estão mexendo comigo. E aí aí é muito fácil dizer que temos liberdade quando nenhum dos lados não questiona. Né? E eu vejo um pouco que aconteceu essa metamorfose de que porque um dos lados começou a questionar o certo, o errado, a verdade. E até então, quando um dos lados estava quieto, não questionava, estava todo mundo em paz. Te parece isso também, Paulo? Tu vê algum sentido no que eu estou falando? Claro, vejo total sentido, porque, como tu mesmo diz, né, antes existíamos a Guerra das Tesouras, eram dois grupos, entre aspas, havia a harmonia entre os poderes, por exemplo, né? Essa paz momentânea é porque não havia vozes dissidentes. Era um lado né? só, na Era um lado verdade. só, né? Eu acho muito importante que a gente, eu acho que o Brasil, principalmente falando de Brasil, é um país que mais perdeu o sentido das palavras. As palavras já não traduzem mais o que elas realmente são. Hoje em dia, uma pessoa falar que defende a democracia é muito vago. Eu defendo a democracia, eu defendo a liberdade, eu defendo isso aí todo mundo diz. O problema é dizer como tu faz isso, quais são os princípios que te levam a realmente a levantar essa bandeira com propriedade, né? Então, o próprio conceito de liberdade, nós sabemos, qualquer cidadão aqui com o mínimo de raciocínio sabe que a liberdade é uma concessão que a gente dá, entendeu? A gente, por exemplo, nós temos a nossa liberdade, mas nós damos uma certa concessão da privação da liberdade, entendeu? Para que haja uma certa harmonia na sociedade, nós delegamos ao Estado e abrimos mão de uma certa porção de liberdade para que haja paz. Então eu não posso chegar aqui e agredir uma pessoa livremente. Se eu fosse, eu disse, eu sou livre, eu vou lá e te agrido. Mas nós, através de convenções, nós criamos leis que dizem, olha, tu não pode abrir. Então eu abri uma concessão nessa liberdade. Já não é mais uma liberdade total. Eu não posso chegar e agredir uma pessoa gratuitamente sem ser punido por isso. Então, com o passar dos anos, a sociedade ela foi criando leis, né, isso está muito no livro do Hayek, que tu citou ali, né, Legislação, Autoridade e Liberdade, que é uma trilogia. E então tu vai abrindo concessões para o Estado, para que haja a paz e para que tu possa se ocupar de outros afazeres. Só que o que está acontecendo é que o Estado está tomando concessões que nós não demos para ele. Nós não demos para o Estado o direito de decidir o que é certo e o que é errado, ou o direito de dizer o que pode ou não pode fazer, o que pode ou não pode falar. Então o que está acontecendo hoje é uma supressão do Estado, né, em cima do cidadão normal. E isso é uma coisa que é muito que as pessoas precisam entender uma das grandes diferenças de esquerda e direita. E aí eu até gosto muito da ideia do Thomas Sowell, que não usa o termo esquerda e direita, mas usa visão restrita e visão irrestrita. Né? Que ele diz assim, ó, a concepção de esquerda normalmente ela é de cima para baixo. São os iluminados, são aqueles que pensam a sociedade e querem impor para a sociedade a sua forma de pensar. E isso sempre causa atrito. Sempre causa atrito, porque eles consideram a sua mente, o seu raciocínio irrestrito, ou seja, ele é ilimitado. Ele é ilimitado e ele pode fazer o que ele bem entende, então ele acha que ele pode impor sobre as pessoas. Enquanto que a visão mais à direita, ela é uma visão restrita, limitada. Por que ela é limitada? Porque ela entende que o meu conhecimento, junto com o teu conhecimento, com o conhecimento teu, forma uma forma, desculpa a redundância, mas ele cria uma forma, né, de convivência. Porque eu não tenho todo o saber em mim, vocês não têm, e a nossa forma de pensar vai se completando até que forma uma sociedade mais coisa. E é por isso que dá os atritos na sociedade, por isso que toda vez que essa agenda woke, essas coisas, toda vez quando ela chega imposta em cima da sociedade, as pessoas reagem. Não é porque a pessoa não gosta disso, daquilo, daquele outro, que ela reage porque é uma coisa imposta, não surge naturalmente. Então, assim, ó, voltando ao tema da liberdade, a liberdade é uma concessão que nós damos. Entendeu? Nós somos livres, abrimos mão de parte da nossa liberdade para que haja paz entre nós. Só que o Estado está ultrapassando seus limites e tirando de nós partes que nós não demos a ele. Né? Então, por isso que eu acho que hoje é extremamente importante a gente tocar nesse assunto, é extremamente a gente falar sobre esse assunto, para que as pessoas comecem a entender, opa, eu preciso parar para pensar sobre o que é a liberdade, como ela funciona, como ela surge, aonde ela acaba, né? E não com conceitos vagos, somente a palavra em si. A palavra em si não traduz nada. Você não pensar nela um pouco mais de forma aprofundada. Sabe, isso que tu falou aí sobre a cultura woke, por que as pessoas reagem, isso faz a gente perceber uma coisa. O brasileiro, em geral, ele é conservador, ele tem um sentimento conservador, apesar de muitas vezes não saber isso. É tanto que existe uma agenda, um plano que está em andamento há 30, 40 anos, para mudar o pensamento da sociedade brasileira, através do meio artístico, através das músicas, através de várias esferas da sociedade, e ainda assim tem sido difícil. Hoje, quando a gente fala de política partidária, porque as duas coisas acabam cultura e política partidária acabam se unindo, né? Por que é tão difícil de tirar esses partidos que promovem, né? A palavra que eles usam, essa desconstrução, para eles é uma palavra boa, para mim não faz sentido essa palavra, né? Desconstruir algo é o mesmo que destruir. Eles querem desconstruir o pensamento conservador da sociedade e ainda assim eles não conseguem. Mas no campo partidário, eles conseguem se manter porque eles já tomaram muitas das instituições e aí fica tão difícil de a gente tirar, sabe, eles de lá. São movimentos antagônicos, né? E numa sociedade, eu sempre acho importante ter pensamentos e dar opiniões e cada um sustentar a sua opinião. Mas quando são movimentos tão antagônicos, naturalmente se cria essa cisão, né?
esse momento que estamos vivendo hoje. E também a questão das palavras, como você bem falou, Paulo. Liberdade, para algumas pessoas, representa algo e para outro grupo, talvez não a mesma coisa. Também sobre democracia, que tanto se fala. Importante saber exatamente o significado da palavra democracia. E hoje estamos vivendo uma crise entre dois países. E estamos vivendo uma crise entre o Brasil e os Estados Unidos, que é um país democrático. O Brasil também ele se autodomina como um país democrático. E os Estados Unidos também. E aí eu te pergunto, no meio dessas duas forças, né, como a gente consegue encontrar um equilíbrio? Os Estados Unidos é a maior democracia do mundo, quanto a isso não há dúvidas, né? E numa democracia, entendeu? É um país realmente democrático, ele é um país que ele aceita até mesmo discursos contra a democracia. Tá? Uma imposição de um outro sistema, por exemplo, como, né, aqui no Brasil nós temos o Partido Comunista, então podemos dizer que nós somos uma democracia porque nós temos o Partido Comunista, que seria automaticamente uma destruição da democracia. Mas assim, os Estados Unidos, eles são regidos por uma constituição forte, muito forte, e eles não trabalham como nós estamos vivendo no Brasil hoje, que é uma política de compadrio, né? É um grupo que se instalou no Brasil há muitas décadas. Tá? A gente se engana achando que o PT e a esquerda são os dominadores do sistema brasileiro. Não são. Não. Quem é dominador do sistema brasileiro é esses grupos, digamos assim, o pessoal aquele da Faria Lima, os grandes empresários, os grandes bancos, né? Então, é essa turma ali, o Estadão, que já teve desde lá do golpe da República, sempre teve em frente, né, a imprensa. Então, esses grupos, né, eles usaram eles são os grupos de domínio. Quando houve, eu sempre digo que o maior erro que a gente cometeu foi o impeachment. Hoje eu vejo o impeachment da Dilma como um erro nosso, entendeu? Porque quando eles fizeram o impeachment da Dilma, era para colocar alguém deles, colocar o Temer. Eles não contavam com o efeito colateral que seria o Bolsonaro. Entendeu? E quando veio o Bolsonaro, eles tiveram que fazer o quê? Um plano de emergência. E aí nós precisamos colocar alguém ali. Quem nós vamos fazer? Nós precisamos de alguém que tenha no mínimo 30% dos votos. Quem tem 30%? Um que tá preso lá. Tira aquele cara da cadeia, então. A gente precisa dele. Ele também é um joguete. Ele acha que ele tem alguma coisa, mas ele também faz parte de um jogo. Entendeu? E é uma peça nesse tabuleiro. Ele não é o rei, ele não é o mandante, ele é uma peça nesse tabuleiro. Né? Assim como outros ali, né, no judiciário, são peças nesse tabuleiro, desse sistema. E esse sistema ainda não decidiu ainda o que ele. Se esse sistema tiver certeza absoluta que o Bolsonaro é carta fora do baralho, o Lula também é carta fora do baralho para esse sistema. E aí eles vão pegar o candidato deles do sistema. Pode ser o Tarcísio, pode ser qualquer outro. Entendeu? Não tô dizendo que é um mau candidato, é um cara que eu gosto, que eu simpatizo, mas eu acho um cara ingênuo para a política desses grupos ali. Então, assim, nós temos nos Estados Unidos, né, uma esperança como um país onde realmente tem liberdade e tem leis. E ninguém, em sua consciência, fica feliz, por exemplo, com uma taxação de 50%. Não há como a gente ficar feliz, mas é um remédio amargo. E é necessário a gente tomar. Né? Eu vejo as discussões do pessoal liberal e coisa, porque a economia. Gente, a economia cedo ou tarde ela vai ruir. Ou a gente vai agora até o fim, até as últimas consequências, com esse trabalho que eu acho fantástico, que o Eduardo está fazendo lá fora, o Paulo Figueiredo, esse trabalho fantástico que eles estão fazendo, ou a gente vai até o fim e toma esse remédio amargo até sarar, entendeu? Ou a gente para aqui e o monstro vai ficar muito mais forte do que a gente, aí não tem mais volta, entendeu? Então eu vejo hoje um embate entre um cara que não sabe o que fala lá na presidência da República, que já trouxe navio do Irã, que já chamou o presidente dos Estados Unidos de nazista, que já fez uma série de ofensas, né, então, assim, ele fez tudo pra provocar, né? E aí tenta dizer, não, a culpa é do Bolsonaro e do Eduardo Bolsonaro. Não, a culpa é tua e de um judiciário que tirou todas as liberdades das pessoas. Eu sempre digo, eu não sou advogado, não sou especialista na área do direito, mas qualquer um que vier conversar comigo, eu digo, cara, esse julgamento tinha que estar na primeira instância. Saiu daí, já tá tudo errado. Se assim como todo aquele bando de corrupto foi anulado porque o CEP estava errado, e eu não tenho dúvidas que a situação do Bolsonaro amanhã depois, eu só não sei se ele vai ter idade para isso, mas que a situação amanhã depois dele vai ser anulada, porque ele sabe que o processo está errado, ele sabe que está tudo errado do início ao fim, então amanhã vai ser mudado da mesma forma que fizeram pro Lula. O Sérgio Moro fez um mau serviço, né, fizeram um processo errado, só que eles deviam ter visto aquilo no começo, que é o início do processo, que teve essas questões. Não, eles foram jogando lá atrás, nós temos uma cara na manga, se tiver que anular tudo, a gente anula. Entendeu? Então, nós temos ali. Agora, o que nós precisamos ter? Nós precisamos ter a coragem de dizer que nós temos um Supremo Tribunal Federal político, agindo politicamente para calar um lado da sociedade. Entendeu? Politicamente para calar um lado da sociedade. E a gente precisa ter o direito de questionar todas as ações. Eles são um agente público. Eu faço sempre já para encerrar. É a mesma coisa que aqui no Rio Grande do Sul nós chamamos de brigadiano, policial militar, né? É a mesma coisa que um brigadiano começar a agredir uma pessoa e dizer, eu sou a instituição. Não, tu é um agente, e se tu age dentro da lei que rege a tua conduta, tá ok. Se tu agir por iniciativa própria, tu deixa de ser. Os ministros do Supremo Tribunal Federal são agentes públicos, funcionários públicos, eles não são a instituição, eles não são a incorporação, a encarnação da instituição. Se eles começam a agir fora da Constituição, fora do que manda as regras, entendeu? Eles estão errados e estão passíveis de ser impeachmentados e afastados do cargo. Mas tudo indica que os mecanismos, né, previstos na lei brasileira para contrabalancear esse poder parece que não estão funcionando. Não funciona. Essa é a questão. E isso que tem gerado toda essa crise, inclusive diplomática. Eu diria que a palavra não seria um mecanismo, seria os membros que estão nesse mecanismo. Porque se houvesse um Senado que atuante, com certeza já teria que ter sido feito alguma coisa. E hoje eu vejo que entramos por um caminho sem volta. Sim. Porque
eu diria que essa pressão de um lado e dos Estados Unidos tendo esse olhar de tentar preservar a liberdade, né? Que é o pouquinho que ainda resta dentro do Brasil, tentando intervir nesse processo, usando as ferramentas que lhes são Estão à disposição, né? possíveis, né, como uma nação independente, e o Brasil se defendendo e dobrando a aposta, dizendo que isso não que não está certo, então, mas a gente está nesse caminho, e agora? Eu diria que não é o Brasil, né? Eu diria que é o governo brasileiro, né? É o governo Não brasileiro. reflete a sociedade não reflete a brasileira, sociedade brasileira. Eu acho tão ingênuo uma pessoa dizer que os nossos problemas nós temos que resolver aqui dentro de casa. Tá? Primeiro, porque não existe nação completamente independente, a gente tem essas relações. Segundo, que o Brasil sofre influência estrangeira há décadas, e principalmente nos últimos 20, 30 anos, uma influência de grupos, tipo George Soros, várias outras fundações que interferem diretamente no nosso Brasil, entendeu? Nós vimos o ministro Barroso falando que adotaria a Agenda 2030, entendeu? Nós vimos o Lula discursando e dizendo assim, ó, não adianta a gente aprovar uma coisa na ONU e chegar aqui e o Congresso derrubar, nós temos que ter uma... Então, essa gente que está falando de soberania nacional são tudo um bando de hipócrita, porque não é soberania nacional, coisa nenhuma que estão defendendo, né? E outra coisa, se a gente quiser, por isso que eu digo assim, tudo isso vai passar, mas nós vamos precisar ter um projeto de país para que a gente consiga realmente, amanhã ou depois, ter uma soberania nacional, porque nós somos um país completamente dependente de fora. Entendeu? Nós temos commodities, nós temos um monte de coisa, mas nós somos dependentes. Nós somos dependentes da tecnologia. Então, assim, ó, nós não conseguimos explorar a nossa margem equatorial porque a França e outros fazem lobby ali em cima, enquanto a Guiana Francesa e a Venezuela estão pegando do mesmo petróleo. Nós estamos aqui por causa de pautas ambientais que são estrangeiras. Ou seja, nós não temos soberania nem sobre o discurso brasileiro. Então, para que a gente tenha soberania no futuro, tá? Nós precisamos, primeiro, estar aliado com os países certos, os países que querem a liberdade e a democracia, e industrializar o nosso país, fazer projetos de lei que industrialize, que torne o país realmente produtivo. Porque eu não quero viver num país rentista. E hoje o Brasil vive de país rentista, e toda essa guerra que tem ali, e esse grupo de liberais ali, a maioria não é liberal industrial, de economia de mercado, não. É liberal de investimentos. É esses caras que nós temos ali. Para eles, a Selic lá em cima é uma beleza, entendeu? Então, nós não temos soberania nacional, nunca tivemos, e o grupo que hoje está supostamente querendo reivindicar uma pauta que nós sempre, que é nossa e que a gente defende, entendeu? Esse grupo não tem projeto nenhum de país, e o que eles têm é quando convém, digo, mas eles estão sempre comendo na mão de pequenos grupos investidores lá de fora, né? Então, eu não acredito. Deixa eu colocar um questionamento aqui, olha. A gente vê que o governo brasileiro está rompendo com um parceiro comercial de longa data, ele está peitando uma nação muito mais poderosa, e o questionamento que eu faço é o seguinte: quem que está esquentando as costas do governo para que eles estiquem tanto a corda assim? Será que eles estão confiando nos países do BRIC, no bloco russo-chinês, né, que o professor Olavo chamava de eurasianismo, né? Por que eles acham, né, que vale tanto a pena assim causar uma briga, uma ruptura com um parceiro comercial extremamente importante que é os Estados Unidos? Eu acredito que é exatamente por essa simpatia que eles têm, que o governo hoje tem, né, com esses países que realmente são China, Rússia, enfim, esses países nada com a liberdade muito relativa, né? É isso que a gente pode. A minha percepção é essa. Sim. E tem um destino certo. Se eles estão brigando a ponto de colocar em risco uma relação, como você disse, de anos de construção, se constrói uma relação comercial com um país, né, numa mesa de bar. Sabe que a gente está correndo o risco de, inclusive, romper com toda a União Europeia, né? Exatamente. Essa semana, a OTAN se manifestou, inclusive ameaçando o Brasil, por estar comprando petróleo da Rússia. Mas, infelizmente, é o jeito de governar, né? Eu acho que é uma mistura de coisas ali, porque eles já romperam demais, eles já avançaram demais o sinal, eles já passaram do ponto de retorno. A verdade é essa. O governo brasileiro, junto com o judiciário, com o STF, ele já passou do ponto de retorno. Não há mais retorno para eles. Então agora eles estão por tudo ou nada, por desespero. Aquele projeto de Pátria Grande que eles tinham, todas essas baboseiras que eles tentaram, Benítez e Olavo de Carvalho. Não é que uma coisa não possa ser conquistada, não é que tu não possa executar um plano, tu não pode tentar. E o que eles fizeram foi tentar. Agora não tudo ou nada, né? Então eles já ultrapassaram o ponto de retorno. Já ultrapassaram. Então para eles agora é o tudo ou nada. Agora eu quero só pegar dois ganchos aqui nessa nossa conversa aqui que eu tava lembrando. Por exemplo, quando eu estive nas manifestações do quartel lá em Brasília, eu dizia para as pessoas que aquelas manifestações eram um erro. E eles me chamavam de infiltrado. Eu fiquei uma semana lá e eu dizia pra gente, essas manifestações são um erro. E eles, tô infiltrado. Eu falei, não, vocês estão pedindo uma coisa com a memória da geopolítica de 64. E lá na geopolítica de 64 só houve o golpe militar por interferência americana. Porque nós vivíamos 2 blocos e um tentando ocupar o espaço de outro. Então era interessante para os Estados Unidos que o comunismo não avançasse para a América do Sul. Por isso que houve aquele movimento. Então hoje nós estamos aqui na frente do quartel, meu vizinho do lado de casa não sabe o que está acontecendo. Então nós tínhamos uma geopolítica diferente. Agora nós temos outra geopolítica. Agora sim nós temos agora nós entramos no cenário da geopolítica. Entendeu? Nós entramos realmente no cenário. Entendeu? Porque além da quantidade de líderes conservadores que tem aí na Itália, na Hungria, em outros países, aqui na Argentina, o Milei não é conservador, mas é de direita. Então, além da quantidade de líderes, hoje eles estão vendo um cenário que eles querem
eles querem realmente acabar com esse cenário de coisa. Então hoje o Brasil faz parte de uma estratégia política que é muito importante para que os Estados Unidos consiga retomar a hegemonia da liberdade e democracia em outras regiões. Então nós estamos vivendo um momento diferente, né? Então esse é um ponto que eu queria trazer. Daqui a pouco eu lembro que eu esqueci. Mas, perdão, mas tu vê nisso assim uma espécie de segundo round da Guerra Fria? Pode ser, de certa forma, que sim, entendeu? Só que agora tem mais agentes políticos diferentes. atores. Mais atores diferentes, né? Porque na Guerra Fria nós tínhamos praticamente 2 grupos. Sim. E agora nós temos alguns grupos que são um pouco diferentes, né? Por exemplo, a gente não pode botar a Rússia, a China e o pessoal do BRICS, né, no mesmo grupo dos globalistas, entendeu? Embora se mesclem um pouco, às vezes entra aqui conforme a necessidade, mas são grupos diferentes, né? Sim. Então nós temos mais de um inimigo hoje em dia, digamos assim, inimigos da liberdade, né? Porque são grupos que querem impor as suas agendas, né? De certa forma, um com mais violência e o outro com mais usando da corrupção cultural, corrompendo o povo culturalmente para impor as suas agendas, né? Que é o que tu estava falando antes sobre a agenda woke, né? Sim. Então, estamos aí conversando sobre o cenário mundial e que reflete o nosso dia a dia. Queira ou não, né? Nós estamos aí agora, mês de agosto, com aumentos, com taxação, IOF. Nós temos também 50% sobre os produtos importados. E, Eliezer, fala um pouquinho sobre o que tu pensa, quais são os cuidados hoje que nós, canoenses, trabalhadores, temos que ter cuidados. Estamos vivendo tempos difíceis. Então, quais são as recomendações a teu ver? Então, a gente já tem vivido tempos difíceis já há bastante tempo, né? Porque guerras e rumores de guerra a gente já tem ouvido há mais de um ano. E mesmo antes de ter estourado aquela guerra Irã e Israel, eu fiz um podcast um tempo atrás com a minha irmã e a gente comentou a respeito disso. As pessoas elas têm que voltar àquela cultura de comprar um pouco mais no mercado. Porque eu era criança, mas eu lembro da época do Sarney que tu ia no mercado lá, esse copo aqui dava um preço de manhã, de tarde já era outro preço. A remarcação era direta, a inflação absurda. Então, agora a situação fica um pouco mais difícil. O que a gente tem agora, assim, pro brasileiro médio, né, pra sociedade, é muito pior do que aquela guerra que aconteceu mês passado. Porque agora vai influenciar diretamente no mercado, nas coisas que a gente compra no mercado, né? Então, se tu tem condições de comprar um pouco a mais, de tu estocar, inclusive, alimento, faça. Ah, mas eu não, meu salário não dá pra isso. Nem que seja 5%, 10%, tu pega e faz isso. Porque realmente, até que a gente passe essa fase, essa tensão, o brasileiro, ele pode passar por tempos bastante difíceis, né? Aí a gente precisa estar preparado pra isso. E uma das formas é a gente cuidar melhor do que a gente tá comprando, não desperdiçar. E sim, a gente comprar um pouco a mais, porque talvez daqui a 1 mês, 2 meses, quando o tarifaço começar a fazer efeito, a gente vai sentir bastante dor no bolso. Então, uma recomendação, e não fazer dívidas, né? Não faça dívida nesse momento também. Bem lembrado. E estamos, então, nos preparando para finalizar esse nosso primeiro episódio e queremos voltar com muitos outros temas, mas hoje foi, assim, um panorama, né, do que nós pensamos e também, como pessoas que atuantes na sociedade, precisamos nos posicionar. E hoje sabemos que a política é dinâmica, que esse episódio, hoje nós estamos falando em cima de uma situação que pode ser que daqui a 1 mês tenhamos outra situação. Né? Mas o que a gente precisa é não esquecer, né, do que nos move, que é a liberdade, que é a verdade. Então, Paulo, já vou te pedir para fazer as considerações finais e que logo mais nos encontremos para fazer mais um podcast e um bate-papo, para trazer esses elementos de reflexão. Bom, primeiramente foi um prazer conversar aqui com vocês, bater esse papo, né? Eu acho que nós, como ACC, eu acredito que a gente tem um papel importante na cidade de Canoas e que pode até mesmo vir a se tornar uma espécie de inspiração para outras cidades, né? Nós temos que se preparar para o dia depois de amanhã. Entendeu? E o depois. Porque é muito fácil a gente estar nessa guerra e participando e vendo essas coisas, mas a gente não tem um trabalho de construção, de preparação das pessoas. Então, assim, eu vejo, por exemplo, quem eu mais vejo falar sobre isso é o Eduardo Bolsonaro, né, que ele até lamenta que não há um trabalho de base, de preparar o cidadão no município. E essa é uma das nossas ideias, de preparar o cidadão no município, fazer o cidadão discutir política, esse cidadão estar preparado para levar essa discussão para o seu ambiente de trabalho, para sua casa, para outros lugares. Ele pode ter um cidadão com aspirações eletivas, né, ou pode ser um cidadão apenas com esse compromisso de realmente estar engajado naquilo que interessa para o dia a dia da política dele, né, da vida dele. Então, assim, eu acho que nós, como ACC, podemos vir amanhã, depois conseguir fazer um trabalho, desenvolver esse trabalho na cidade, para preparar pessoas para ocuparem cargos políticos, mas também para ocuparem os espaços na sociedade, com uma boa formação de conhecimento do funcionamento por exemplo, hoje em dia o cara quer ser um vereador, mas ele não sabe como é que funciona a Casa Legislativa, ele não sabe como é que nada funciona. Isso aí é uma coisa que a gente já pode trazer e deixar essa pessoa preparada. Se ela entrar, ela já sabe. Ela não vai gastar tanto tempo com essas coisas. Então, nós, como ação conservadora, nesse projeto de formação, né, eu espero que a gente consiga buscar parcerias para formar grupos realmente que aprendam e estejam prontos para o embate político, seja com a intenção de ser um vereador, um deputado ou qualquer outro cargo, ou pelo menos como um cidadão que está ali a dizer, não, eu sou conservador, sou de direito por isso, porque eu acredito nesses projetos de país, né? E o que eu deixo aqui como recado, um pedido até para os nossos parlamentares, é que
não fiquem, estejam atentos no que está acontecendo no país, mas eu gostaria que pelo menos já tivesse deputados e senadores discutindo projetos de país ali para frente. Nós não podemos chegar em 2026, agora nós vamos tentar um projeto, esse projeto já tem que estar sendo discutido. O Brasil precisa passar por industrialização, o Brasil precisa passar por reformas estruturais importantíssimas, tanto na área ambiental quanto na infraestrutura, que as duas coisas se ligam, porque muita coisa que a gente não consegue fazer são por causa desses xiitas ambientais. Então, precisamos de realmente parlamentares preparados e que pensem em um projeto de nação, um projeto de país, que pensem com uma cabeça de Estado, entendeu? Coisa que não é para 4 anos, mas é para uma vida toda. Porque senão nós sempre vamos ter essas inflações, sempre vai ser um país caro para se viver, né? Porque eu nunca esqueço quando o Bolsonaro foi buscar lá na Rússia as coisas, porque não pode ser produzido no Brasil. Entendeu? Então, os insumos, né, do que poderia ser produzido aqui. Então vamos pensar num projeto de país, gente, e vamos trabalhar na formação dentro da nossa cidade. Não desista do nosso Brasil. É isso aí, porque a diversidade sempre vão existir, mas a gente precisa se antever a essas probabilidades, né? Então, muito importante. Eliezer, uma palavrinha também, pra gente encerrar esse nosso bate-papo, sabe quais são as perspectivas, e como eu disse, daqui a um mês tudo pode ser diferente, mas que tem algumas questões que a gente não pode perder de vista, que é a verdade e a liberdade. É verdade. Eu quero primeiramente agradecer. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso programa, do nosso primeiro episódio desse podcast. Hoje a gente falou sobre temas ainda assim de uma forma bastante superficial, mas são coisas que todos estão vendo o que está acontecendo, né? E falamos da política partidária, falamos a respeito da ACC. É um trabalho que a gente tem aqui na cidade de Canoas. A gente já, inclusive, esteve em outras cidades também, né? Levando a ideia de associação conservadora, a ideia de levar palestras de formação, de fazer clubes de leitura de livros, porque a gente precisa realmente educar, né, as pessoas. Como a gente disse, a gente não quer perder a nossa liberdade, então esse é um trabalho que a gente tem que fazer, um trabalho de formiguinha, é um trabalho que a gente faz lentamente, né, quando a gente fala pro nosso vizinho, pro nosso amigo, porque o brasileiro ele tem que parar de pensar simplesmente no futebol, né, sobre saúde, tudo isso é importante, mas porque quando a gente fala sobre liberdade parece que é algo tão abstrato, né, tão genérico assim, mas sem a liberdade a gente não tem mais nada disso, a gente perde tudo aquilo que é de valor para nós. Então, o apelo que eu faço, na verdade, né, para todos os que estão ouvindo esse podcast, que estão assistindo, leiam, estudem, ponderem e não fique apenas com o que a grande mídia diz, tá? Por isso que a gente precisa ter mais programas como esse e a gente vai ter. Para que a gente não apenas fale sobre, não apenas mostre as notícias, mas também a gente vai comentar e analisar o que está acontecendo na nossa volta, na nossa cidade, no Brasil e no mundo. Muito bem. E um dos objetivos da formação da ACC é a atuação local. Falar de educação, falar de cultura, falar de saúde, das pautas que as bandeiras que a gente defende. E quando a gente vê hoje que os políticos que nos representam não são aqueles que a gente gostaria que fossem, é porque começou na cidade, começou no município. Porque a grande maioria já passou pela vereança, né? Já esteve a base de qualquer poder no município. E se hoje nós estamos com esse projeto de conscientizar, de levar informações, tem sim esse objetivo de formar pessoas mais conscientes, que saibam que tem sim condições de atuar lá na escola, se por acaso ver alguma coisa que não está de acordo com seus princípios e valores, falar, apontar e levar as autoridades competentes, não se calar. Então, essa pessoa consciente, ela vai formando grupos que pensam, que tenham a mesma forma de pensar e, com isso, busquem saídas, porque uma pessoa sozinha, ela não consegue, não tem representatividade, não consegue ir adiante. Mas um grupo de pais, lá na escola, onde o filho, onde um professor está falando algo que não está de acordo com os seus princípios, tem que ser, sim, comentado, falado, discutido, denunciado, para que as autoridades tenham conhecimento e possam fazer alguma coisa. Então, com esse espírito de nós trazermos essas reflexões, a gente encerra esse episódio de verdade e liberdade e que tenhamos, sim, sempre isso no nosso projeto de vida. É isso aí, uma boa noite, muito obrigada pela audiência, obrigado aos convidados. Obrigado.